Oi, tudo bem? E aí, conseguiu fazer filtros legais nesses dados? Então, tem muita coisa interessante aí para trabalhar, certo? Na aula passada, então, só relembrando, a gente viu como selecionar apenas as colunas que nos interessam e como selecionar apenas os registros que nos interessam, certo? Com isso a gente consegue recortar a base e bases muito grandes a gente consegue transformar, na verdade, em bases bem menores. Nessa aula a gente vai aprender como organizar melhor os nossos dados. Então, digamos que você digitou uma consulta ali, mas, por exemplo, o nome das colunas não está muito legal, ou a ordenação não está boa, ou tem muita coisa ainda, você quer limitar. Isso tudo a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai ver então como renomear colunas no resultado, ordenar os registros do resultado, limitar a quantidade de registros, exportar o resultado, ou seja, como gerar uma planilha a partir daquele resultado daquela consulta, e também como importar outras planilhas nesse banco de dados. A gente vai ver isso tudo na aula de hoje. Vamos lá? Então, digamos que os nomes do resultado das colunas estejam uma bagunça. Como é que a gente faz para renomear o resultado? A gente pode então usar o as. Select coluna 1 as um outro nome. Vamos fazer isso agora nesse primeiro exemplo aqui. Select nome as candidata, descrição cor raça as etnia, foram candidatura 2018, where, descrição cargo igual a deputado federal, and, descrição gênero igual a feminino. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando todas as mulheres que se candidataram ao cargo de deputado federal e eu estou pegando o quê? O nome dela, só que eu estou chamando de candidata, essa coluna que tem um nome, e a etnia. Eu estou pegando a coluna descrição, cor, raça, eu estou chamando de etnia. Vamos então executar essa consulta agora, para a gente ver como é que fica. Nome as candidata, descrição, cor, raça as etnia. O restante fica o mesmo daquela consulta anterior. Executei e está aqui. Os mesmos 2.767 registros que foram devolvidos aí em 32 milissegundos. E agora, nessa coluna aqui a gente tem candidata e nessa outra a gente tem etnia. Então, essa é a primeira forma de organizar o nosso resultado, mudando os nomes para ter nomes melhores, certo? Isso aqui é muito importante, principalmente se você vai mandar essa planilha com esse resultado para uma outra pessoa que não conhece tão bem esses dados. Então, lembrando, depois do select, você pode colocar o as, logo depois do nome da coluna, para renomear como aquela coluna vai aparecer no resultado final, beleza? A partir de agora, então, você pode fazer todas as consultas usando o as, usando o where, usando tudo isso que a gente já aprendeu para você ter um resultado um pouco mais organizado. Tá, mas digamos que os resultados estejam fora de ordem. Você quer, por exemplo, pegar por ordem alfabética. Aí a gente usa o order by. No final da consulta, depois do where, a gente pode colocar order by e o nome de uma coluna. E aí os resultados vão aparecer ordenados de maneira linda pra gente. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou digitar nessa mesma consulta, eu quero ordenar por nome. Então a gente está vendo aqui, ó, aparece primeiro a Cleide, depois a Raquel, depois a Maria. Se aqui embaixo eu colocar um order by candidata, que é o nome da minha coluna, candidata, certo? É o nome dessa coluna que eu acabei de criar aqui. E executar, a gente vai ter agora as candidatas ordenadas em ordem alfabética. Então tem lá a primeira aqui, começa com A, se a gente for descendo, depois começa com B, C e por aí vai, beleza? Eu poderia ordenar também pela etnia. Então deixa eu trocar aqui, order by candidato, eu vou trocar por etnia e vou executar. Lembrando que é muito importante que você execute todas essas consultas no seu computador. Conforme eu vou falando, pausa, executa a consulta para ver se você realmente está entendendo e faça alterações também. Muda o nome da coluna, muda o filtro que estiver fazendo. Isso é muito importante para reforçar o aprendizado e você conseguir guardar na sua mente essa linguagem que você está aprendendo, que é uma linguagem nova. Então, ordenando aqui pela etnia, a gente vai ter primeiro, aparece a amarela, depois a branca, depois tem bastante gente branca, né? Vamos descendo aqui, deixa eu descer aqui pela barrinha de rolagem. Depois a parda e depois a preta lá embaixo, tá? Ah, mas vamos dar uma olhada aqui, olha só. Dentro da etnia amarela apareceu a Mônica, a Maria e por aí vai. Então eu ordenei pela etnia, mas eu quero dentro dessa etnia amarela ordenar também pelo nome. Ou seja, primeiro a gente vai ordenar pela etnia e depois pela candidata. Eu quero que das amarelas elas estejam em ordem alfabética. E depois das brancas eu quero também que elas estejam em ordem alfabética. E dá pra ver que não tá aqui, ó. Agatha, Fernanda, Bárbara. Não tá em ordem alfabética dentro da coluna de candidata. Por quê?
porque primeiro eu coloquei para ordenar pela etnia. Mas a gente pode usar mais de uma coluna no order by. Eu posso colocar aqui order by etnia, vírgula, candidata. Quando eu executar aqui, a gente vai ter então primeiro a ordenação feita pela etnia, e para as etnias que são iguais, nesse caso aqui amarela, ele vai então usar ele vai então usar a coluna candidata para colocar em ordem. Então, primeiro ele faz a ordenação por essa, depois ele faz por essa. A gente consegue ver aqui, ó, A, depois B, C e por aí vai. Se eu for lá para a parte da branca, vamos lá, ó, branca, primeiro A, se a gente for descendo aqui, tem bastante gente com A, depois B, C e por aí vai, tá? Então a gente consegue ordenar por mais de uma coluna. A partir desse momento, então, qualquer consulta que você fizer, já leva em consideração que você pode colocar o where, pode colocar o order by, pode colocar o as e ir melhorando cada vez mais as consultas que você está fazendo para que o resultado final fique mais organizado. Tá, aqui então tem um exemplo de consulta que eu estou usando o order by, cargo e etnia. Eu, nesse caso, estou ordenando pelo cargo. Mas digamos que eu não queira ordenar em ordem alfabética crescente, eu queira ordenar ao contrário, por exemplo. Eu posso passar na minha consulta essa informação. Então, voltando aqui para a minha consulta, digamos que eu queira ordenar por ordem decrescente do nome da candidata. Então eu posso aqui, depois do candidata, ou seja, depois do nome da coluna, colocar desk. Esse desk aqui é de descendente. Então, por padrão, ele usa a ordenação ascendente, mas eu posso colocar descendente também. Se eu executar, a gente vai ter, para a etnia amarela, primeiro a pessoa que tem o nome começando com a letra Z, depois com a letra V e por aí vai. Ou seja, está ordenado, mas a ordem é a ordem descendente. Tá? Para branca e para as outras etnias, mesma coisa. Por quê? Primeiro eu estou ordenando por etnia e depois pelo nome da candidata. Eu posso usar esse desk ou o ASCII, que é o padrão, em qualquer coluna. Então, por exemplo, poderia colocar aqui etnia ASCII, candidata desk. Isso seria a mesma coisa. Tá? O ASCII a gente pode omitir. Mas se eu quisesse trocar, eu poderia colocar etnia, desk e candidata ASCII. Então, nesse caso, eu vou primeiro ordenar pela etnia em ordem descendente e depois pelo nome em ordem ascendente. Se eu executar aqui, a gente tem que ter, então, primeiro as candidatas cuja etnia é preta e o nome delas aqui vai estar em ordem alfabética crescente. Beleza? Então, você pode ir brincando com essa ordenação. Você pode colocar várias colunas, cada coluna pode ter uma ordem, né, seja ascendente ou descendente. E aí o conjunto disso tudo vai lá para o seu resultado, você vai ter o resultado bonitinho, super ordenado. Tá, mas digamos que você esteja trabalhando com uma quantidade muito grande de dados e você quer pegar um recorte para, por exemplo, investigar alguma coisa ou entender melhor, explorar melhor esses dados. O que você pode fazer? Você pode usar o limit. Limit é uma palavra que limita a quantidade de registros. Então, se no final, lá no finalzão da consulta, eu colocar limit 10, ele vai me dar apenas 10 registros. Então, ele vai executar a consulta e, em vez de pegar todos os milhares de registros, ele vai pegar só os 10 primeiros e vai colocar somente esse registro no meu resultado. Então, por exemplo, se eu quiser pegar só 100 candidaturas da minha base de candidaturas, eu posso colocar select asterisco from candidatura 2018, limit 100. Ah, Álvaro, tem 29 mil, não importa, ele vai me dar só 100. Então vamos voltar para aquela consulta que a gente tinha feito antes e eu vou adicionar aqui um limite. Então depois do order by eu vou colocar limit 50. E repara, aquela consulta tinha me devolvido 2.767 candidatas. Quando eu executar essa consulta, a gente vai ver só 50 candidatas, 50 resultados. Por quê? Porque eu estou limitando a consulta. Mesmo que a consulta me devolva milhões, se eu coloquei o limite, ele vai sempre quebrar naquele número ali. E ela foi devolvida em 75 milissegundos. Então, se eu descer aqui, ó, depois o registro 50, acabou, não tem mais nada. Então, eu estou pegando aqui só as candidaturas da etnia preta até a letra B ali, nem passou da letra B. Por quê? Porque a ordem justamente continua mantida. Etnia descendente, nome da candidata ascendente. Então o limite é bem legal para você explorar os dados. Para tabelas muito grandes, você pode usar o select, selecionando só algumas colunas, usar o where para talvez pegar só alguns registros, e mais o limit para você ter só um recorte em que você possa olhar melhor para aqueles dados e talvez tirar algumas conclusões para depois você criar uma consulta mesmo
que vai pegar todas as informações. O limit é bom também, junto com o order by, para fazer rankings. Então você pode usar tipo top 10 qualquer coisa, limit 10. E aí você usa o order by para ordenar, né, por um valor, por exemplo, e depois usa o limit para pegar só aqueles registros que estão no topo do ranking. Tá, mas esses dados estão todos no DB Browser, o resultado está todo ali, e o DB Browser não faz um monte de coisa que, por exemplo, o Excel, o Google Spreadsheets ou o LibreOffice Calc conseguem fazer, tipo um gráfico. Certo? Então vamos aprender a exportar esses dados para você gerar uma planilha e aí você consegue abrir naquele software só aquele resultado já ordenado, já filtrado, bonitinho, do jeito que você quer. Tá, e como é que a gente faz isso? Tem um botão no DB Browser que vai deixar a gente exportar para CSV. Dependendo da versão que você esteja rodando o DB Browser, pode ser que esse botão esteja em um lugar diferente, mas ele vai estar naquela tela de execução de SQL. Vamos ver aqui onde ele está. Nessa versão que eu estou rodando aqui, que é a 3.11, ele está aqui em cima, ó. Tem esse botãozinho com um disquete. Para quem não conhece aí, disquete é a forma como antigamente as pessoas salvavam os arquivos, tipo um pendrive de hoje. Então, você clica aqui e tem lá, Export to CSV. O seu pode ser que esteja em português, vai estar exportar para CSV. Clicou aqui, ele vai te perguntar algumas informações sobre o CSV. Deixa marcado essa primeira opção, para ele colocar o nome das colunas na primeira linha do CSV, para que o cabeçalho fique bonitinho. Eu costumo utilizar o CSV com a vírgula, né, como separador, a aspa dupla também como quote to character, e esse Unix LF aqui também pode deixar assim, tá? Daí basta clicar em salvar, ele vai te perguntar aqui onde você quer salvar, e eu vou colocar aqui, por exemplo, candidatas.csv. Então esse daqui vai ser o nome da planilha que eu vou gerar. Quando eu clicar aqui em salvar, ele vai exportar os dados, ele vai falar que ó, a exportação foi completa, e aí quando eu der OK aqui, o arquivo já vai existir. Eu vou abrir aqui então no meu LibreOffice, para a gente ver justamente esses 50 registros numa planilha, e a gente consegue trabalhar lá usando todas as técnicas que vocês já aprenderam nas outras semanas desse curso. Então eu abri aqui no meu LibreOffice, eu tenho a primeira linha que é o cabeçalho, que tem candidata e etnia, né, tem o nome das colunas, aquele nome que a gente deu usando o as, e aqui então eu tenho as candidatas, ó, a etnia começando aqui, né, em ordem descendente e as candidatas começando em ordem ascendente. Se eu descer aqui, a gente está indo até a linha 51, né, como tem o cabeçalho que está na primeira linha, a gente tem mais 50 registros, então vai até a linha 51, e com essa planilha aqui agora você consegue utilizar qualquer outra técnica, né, que você já sabe utilizar aí para trabalhar com dados na planilha. Lembrando, a gente partiu de uma tabela com mais de 29 mil registros, fizemos filtros, ordenações, renomeamos e tal, limitamos e chegamos nisso aqui. Agora você consegue trabalhar só com esse recorte, que é o recorte que você talvez esteja interessado aí para fazer a sua matéria. Ok, você aprendeu então a exportar os resultados, mas nem sempre o banco de dados vai ter exatamente as tabelas que você quer. Pode ser que, por exemplo, você tenha uma planilha que você quer importar nesse banco, fazer uns filtros ali e gerar outras planilhas. Então a gente vai aprender agora como importar planilhas nesse nosso banco de dados. E aí você vai conseguir usar todo esse poder da SQL com filtros, com ordenação, com tudo que a gente está aprendendo aqui nas planilhas que você já tem, que você talvez tenha baixado de algum site, de algum órgão público, ou que você mesmo tenha criado. Então você vai conseguir agora usar todo o poder do SQL nesses dados que você já tem. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a planilha tem que estar no formato CSV. E tem que ser esse formato, porque o DB Browser só trabalha com CSV. Tá? Então, se por acaso a planilha está em XLS, ODS, XLSX, qualquer outro formato, mesmo que ela abra no Excel, no Google Spreadsheet, para ter certeza, você precisa ir lá em arquivo, salvar como, e aí você salva como a extensão, o tipo de arquivo CSV. A partir do momento que você tem o arquivo CSV prontinho, aí a gente consegue importar no DB Browser. Então lembra daquele link que tem os dados, esse link aqui, bit.ly/dados eleições SQL? Entra nele e baixa agora o arquivo brasil.csv.gz. Esse é um arquivo CSV que tem a lista de todos os municípios brasileiros do censo de 2010, com a quantidade de habitantes e a área em quilômetros quadrados. Esse arquivo está compactado, então você baixa, descompacta, e aí a gente vai fazer a importação dele agora no DB Browser. Então vamos lá, a gente vai abrir aqui no menu File, Import, ou arquivo, importar, Table from CSV File. Então tabela a partir de um arquivo CSV. Clicando aqui, ele vai abrir a janela para a gente selecionar o arquivo. Eu vou escolher Brasil.csv.
E aqui ele já vai mostrar um preview, né, dos registros que estão ali. É importante você marcar esse primeiro checkbox aqui, que fala que o nome das colunas está na primeira linha, naquele cabeçalho. Tá? Então o nome das colunas é estado, município, habitantes e área. E essas outras opções aqui são opções padrão. Tá? O separador é vírgula, em alguns casos pode ser ponto e vírgula, pode ser tab, pode ser o pipe, que é essa barra vertical. Tá? Nesse caso é vírgula. Caso os dados apareçam numa coluna só, você pode tentar outro separador aqui, tem muitos casos em que é ponto e vírgula. E caso você tenha problemas de acentuação, troca aqui de UTF-8 para ISO 8859-1, que em geral resolve. Beleza? Nesse caso é o UTF-8 mesmo. Então aqui a gente está vendo que os dados são certinhos. Ó. O valor aqui da coluna estado está certo, o valor do município está certo, habitantes e área está tudo certinho. Eu vou dar OK e ele vai importar os dados. Se não aparecer nenhum erro, quer dizer que ele importou certinho. Na parte de estrutura da base de dados, apareceu aqui ó, essa tabela Brasil. E olha que interessante, ele já colocou habitantes como inteiro, ou seja, ele detectou que essa coluna tem números inteiros, ele já colocou a área como real, que são os números que tem casas decimais, e os outros dois ele colocou como text. Essa versão do DB Browser já faz isso automaticamente. Se você tiver com a versão mais antiga, ele provavelmente vai colocar tudo como text. Mas é importante que os tipos estejam corretos aqui, para você poder usar aqueles operadores maior, menor. Então sempre que você importar os dados, verifica se os tipos estão corretos e também olha lá no Browse Data, dá uma olhada, faz umas consultas iniciais para ver se os dados estão certinhos, se os dados estão como você esperava. Caso os tipos estejam diferentes, clicando aqui na tabela, a gente pode vir em Edit, Modify Table, ou editar, modificar tabela, e aqui ele pediu para eu salvar, eu vou salvar, e aqui dentro eu posso mudar o tipo de cada coluna. Tá? Então tenha certeza, antes de começar a trabalhar com os dados, de que os tipos estão corretos. Para ele salvar as alterações depois que eu importei, você precisa ir lá em File, Write Changes, ou escrever alterações. No caso que ele está desabilitado, porque quando eu cliquei lá para modificar, ele pediu para eu salvar e eu já salvei. Tá? Mas caso você importe os dados e não clique em File, Write Changes, depois que você abrir esse banco de dados de novo, essa tabela não vai estar aqui. Então você precisa fazer isso toda vez que você importar uma tabela nova, para que ele realmente guarde aquilo ali no banco de dados, não fique só aqui temporariamente nesse banco, beleza? Então agora, para finalizar essa aula, eu sugiro você pegar uma planilha que você já tenha, exporta ela para CSV, importa nesse banco de dados e aí começa a explorar esses dados usando o where, usando o order by, usando o limit, faz um monte de consulta legal aí, exporta essas consultas para gerar outras planilhas com esses recortes e aí você vai conseguir trabalhar tudo que você já aprendeu nas outras semanas, visualização de dados, outros tipos de análise e tudo mais. Então, sugestão, começa agora a trabalhar usando o SQL no seu pipeline. Então pega lá aquelas planilhas que você já tem e coloca agora para trabalhar nessa ferramenta nova que você está aprendendo. É isso, até a próxima.